Nesse vídeo eu quero falar com você sobre a partida de ontem entre Flamengo e Corinthians, fazer a análise dos gols e também fazer a análise de alguns jogadores que no momento podem não estar tão afeiçoados, tão afeitos ao elenco do Leonardo Jardim e do porquê eles podem ser sacados do elenco. Então fica comigo que a gente vai comentar sobre isso e vamos logo para a análise dos gols. Bem, aqui a gente vai analisar o primeiro gol, o gol do Flamengo. É um gol onde a marcação ela está encaixada, então você vai perceber que os zagueiros do Corinthians têm a bola, tá? Inclusive aqui existe um sinal feito, né, por esse jogador aqui, para que os jogadores eles venham para mais perto, né, venham para a linha, para ele poder ter opções de passe, né? Então, o Samuel Lino aqui muito bem fazendo esse movimento para cá, para poder fazer a marcação, né, tirar o espaço. Esse jogador é obrigado a voltar para o goleiro. E o goleiro Hugo tem todo esse espaço aqui ele é um espaço que é deixado pelo time do Flamengo, mas você vai entender o porquê esse espaço está sendo deixado, né? Porque o Hugo, ele é um goleiro que já aconteceu isso com o Flamengo em outras ocasiões, do Hugo tirar essa bola mal, do Hugo não dá esse passe forte o suficiente. Então, ele não só não encontra alguém no meio do Corinthians, como ele encontra o Jorginho do Flamengo, que tem essa capacidade de desarmar armando, né? O Jorginho é esse cara aqui que desarma armando, né? O Jorginho tá aqui, ó, desarmar armando. E é isso que o Jorginho faz, ó. Toca a bola para o Pedro, que toca a bola para o Paquetá, e aí o Paquetá dá um tapa maravilhoso no fundo do gol do time do Corinthians. Então, o que a gente pode falar desse gol aqui? Que a marcação ela estava encaixada, os jogadores subiram no momento certo, obrigaram o recuo para o goleiro sai mal, e o Flamengo aproveita essa chance e foi mais uma vez contundente, tá? Agora, eu quero falar com você sobre o gol do Corinthians, um gol que gerou ali alguma animosidade entre os torcedores do Flamengo, sobre quem errou, por que errou e etc. Vamos lá comentar a respeito desse gol passo a passo, tá? Primeira coisa aqui é que essa bola, esse momento aqui, ele tinha sido uma transição entre o Arrascaeta, que tá aqui, tá? O Arrascaeta, que é esse cara que tá aqui, vou marcar, ó, o Arrascaeta tá aqui, e o Samuel Lino. Tá? Na verdade, o que deveria acontecer é o seguinte: o Arrasca deveria estar aqui, tá? E o Samuel Lino deveria estar aqui. Mas, porque a jogada foi construída no outro momento e o Arrascaeta precisou cobrir aquele lado, ele troca momentaneamente de posição com o Samuel Lino. Então, o Flamengo continua marcando no 4-4-2, como você pode ver aqui, duas linhas de 4, a outra linha está atrás aqui, e essa linha de 2 aqui com Pedro e Samuel Lino. Mas o que acontece aí? Eu vou chegar lá no jogador que eu entendo que hoje não está feito ao modelo do Jardim, e você vai entender por que eu estou falando isso. Ó, essa bola vai, ó. E aí, ó, o Arrascaeta demora muito para chegar. Ó, demora muito, ó. Ele anda, demora demais, não combate, e aí a bola chega do outro lado do Flamengo. Vamos reparar bem aqui, ó. O Paquetá também tá atrasado aqui, cara. Ó, porque as pessoas elas reclamaram do Varela, né? O Varela, ele fechou muito a linha e etc, né? Quando o Corinthians tinha bola. Mas o Varela, cara, tá na linha. O Varela, ele está na linha, ó. Se você reparar bem, o Varela está na linha, ó. Uma linha de 4, com 4 jogadores, tá? Ó. E o Varela está na linha, tá? Tem outra linha de 4 aqui também, tá vendo? Ó. O Flamengo tá certinho aqui, andando corretamente. Só o que acontece? Ó. O Varela corre para poder abafar, parando esse jogador aqui, e aí entra alguém nas costas dele, ó. Nesse espaço todo que é deixado. Por quê? Quem não estava aqui era o Lucas Paquetá, né? Ó, e aí o Paquetá chega atrasado. Só que ele chega atrasado e ele não chega rápido o suficiente para poder abafar o cruzamento do jogador do Corinthians, que foi um passe para o Yuri Alberto bater para o gol. Então, houve alguns erros ali. O primeiro erro conceitual do Arrascaeta. Ele ocupando a segunda linha, ele não conseguiu acossar o jogador do Corinthians a ponto de fazer o lateralizar a jogada.
Segundo erro, do Lucas Paquetá. Ele não consegue fechar a linha, não consegue compor a linha. Quando ele chega muito atrasado, o jogador do Corinthians já está em ponto de cruzar a bola e acertar o passe por Yuri Alberto. E você, o que você acha? Deixa teu like, deixa a tua opinião nos comentários, aproveita para hypar se tiver a opção e não deixa de me seguir. E agora eu quero falar sobre um jogador que eu acho que está com dificuldade para compreender esse modelo do Jardim, dificuldade para adaptar o seu estilo, que é o Arrascaeta. E por que eu estou dizendo isso? Nesse gol, a gente percebeu muito bem o Arrascaeta com dificuldade de marcar na segunda linha, tá? Essa segunda linha, ela é uma linha que ela precisa necessariamente ser feita, ser marcada, ser ocupada essa posição por um jogador que consiga ir de todo o campo, né, do campo de ataque até o campo de defesa. Ele cobriu uma grande faixa de campo justamente para evitar esses ataques e obrigar os adversários, como eu disse, a lateralizarem. A dificuldade ali na questão da posição, sobre o que fazer, que funções exercer, sobretudo sem a bola. Para mim, esse cara é o Arrascaeta, o cara que mais tem destoado nesse início de trabalho do Léo Jardim. E por que eu estou falando isso? O gol é só um exemplo de como o Arrascaeta está destoando desse modelo do Léo Jardim. A compreensão do Arrascaeta nessa segunda linha, ela pode até ser boa na cabeça, mas a execução, ela não tá legal. Porque qual era a execução nesse gol do Corinthians? Era fechar no jogador corintiano, obrigá-lo a lateralizar. Mas eu entendo que por questões de biotipo e até físicas, o Arrascaeta não consiga fazer isso. Até por isso, ele é posto não na segunda linha, mas na primeira linha junto ao Pedro. Quem deveria estar ali, né, quem deve estar ali, é o Samuel Lino, como normalmente está. Por uma questão de troca de posição naquele momento, o Flamengo acabou sofrendo isso. Mas é um indício de que o Arrascaeta não tem compreendido ou não tem conseguido entregar o suficiente quando essas trocas momentâneas são feitas para fazer a cobertura de determinados terços do campo e jogadores. Isso porque o Arrascaeta nunca foi esse cara que cobriu grandes espaços. Ele sempre foi um jogador mais com a bola no pé, um jogador que sempre trabalhou muito no momento com a bola, mas no momento sem a bola era um jogador que precisa de adaptações. E essa é uma das adaptações que precisa ser feita para o Arrascaeta começar a funcionar. Ah, mas ainda é início de ano. Ah, mas o ano está só começando, é só início do trabalho do Jardim. Tudo bem, isso tudo é verdade. Mas o que eu quero dizer é, volto a repetir o que eu disse no início, neste modelo do Jardim, vai jogar mais quem compreender melhor como ocupar os espaços. Não só com, mas principalmente sem a bola. E aí entra no caso do Arrascaeta. Ele não tem compreendido as movimentações sem a bola. E muitas vezes está perdido ali, parecendo meio que sem função, tá? Então, essa é a minha palhinha sobre o jogo, sobre os gols e principalmente sobre o Arrascaeta. E você? O que você acha? Deixa teu like, deixa a tua opinião nos comentários, aproveita para hypar se tiver a opção e não deixa de me seguir. Até a próxima aqui no Observador Tático.